eu quero complementar a todos com a paz do Senhor Jesus. Quero externar a minha gratidão a Deus por todos os inscritos do canal Rascunho DVD. Eu sou o pastor Edivaldo Pereira e nesta oportunidade estaremos comentando a lição de número 9 da classe dos adultos, né? Estamos estudando nesse trimestre um assunto muito interessante, necessário, um assunto muito oportuno, não é? Acredito que a CPAD com certeza se debruçará mais sobre assuntos como esse para despertar muitos da nossa igreja, das nossas igrejas no Brasil, não é? E fora dele, né? Muito bem, um assunto muito pertinente, interessante. Parabenizo aqui a Casa Publicadora das Assembleias de Deus, a CPAD, e também o pastor comentarista, que tem um conhecimento interessante, muito simples, né? Traz aqui uma base contextual interessante, uma base bibliográfica, ou melhor, muito interessante, que nos impulsiona, tanto os mestres, os professores, quanto os alunos, a pesquisarem mais, a se achar qual é o momento que estamos na nossa cultura, da contracultura, não é? Por exemplo, o que é os desigrejados? Desinstitucionalização. O que significa isso? Né? Dentro dos fatores contemporâneos, dentro das igrejas evangélicas, o que é que está acontecendo? Que as instituições não está mais trazendo, cumprindo ou preenchendo anseios de um grupo de gente, de pessoas, né, que não quer mais ficar nas instituições. Daí vem a nomenclatura, os desigrejados. Esse fenômeno chamado desinstitucionalização é tirando da instituição, desmanchando a instituição, desmanchando as bases institucional, não é? É isso que nós vamos estudar hoje, não é? O tema da nossa lição é a sutileza do movimento dos desigrejados, não é? O comentarista faz menção, sim, eu acredito, e tem esse livro interessante também para aprendermos um pouco mais. Nelson Bomilcar, né? Os 100 igrejas, né? Eu recomendo que nesse material fazer um pequeno review aqui desse livro, Os 100 igrejas buscando o caminho da esperança na experiência comunitária, né? É um livro da editora Mundo Cristã, né? Esse livro eu ganhei do pastor Aparecido César Chaves, meu amigo, que tive a satisfação de trabalhar junto por 2 oportunidades, não é? E onde tive também a oportunidade de ser bem aproveitado ali quando estivemos congregando juntos. Deus abençoe o senhor, a sua casa, onde o senhor estiver, né? E ouvindo nesse instante toda a sua família, né? Que tem sido realmente canal de bênção para muita gente nessa terra, nessa região aqui de São Paulo, Guarulhos, e hoje é pastor ali no bairro da Rio Branco, né? Aqui na zona leste de São Paulo, região de Irmelino, Matarazzo, Buturuçu e etc. Tá certo? Muito bem. Nesse livro, Bomilcar, ele trabalha assim, o Sem Igreja, uma realidade que cresce. Ele fala da experiência sempre completa. Ele fala da ideia da igreja construída em mim. Ele fala da ideia dos os sem igrejas, gente que reclamos responsáveis, com reclamos responsáveis, né? Clamor por um acolhimento, pastoreio dos 100 igrejas, a ambiguidade de ser igreja numa sociedade de consumo. Os conflitos podem ser igual a santidade, ouvindo os pactos, ouvindo os poetas para ser igreja, né? O desafio comunitário de ser igreja, não sem igreja, né? Ser igreja, buscando o caminho da esperança. São esses temas que Bomilcar vai trata, né? Dentro dessas bases, o comentarista trouxe aqui um assunto muito interessante, de encher os olhos, o coração e a alma, né? Deus abençoe o pastor José Gonçalves, né? E também apresento aqui, porque amamos a igreja. Eu tenho vários materiais, mas gosto muito desse material, desses livros, né?
dentro desses assuntos, eles são muito simples, sintetiza claramente, né? Ele trabalha aqui sobre os alicerces expostos, casamento ruins, descompatibilização, trabalha sobre os aspectos missiológicos, Jesus e o checklists, né? Ele trabalha sobre ver a página, sair da estrada e voltar para a igreja. Também trabalha sobre os aspectos pessoais e as feridas, sobre feridas das heresias, né? E assim sucessivamente. É um livro interessante que recomendo que adquiram, né? É do Kevin DeYoung e Ted Cruz, né? Muito interessante esse material, é recomendável para todos os amantes da leitura da palavra e da leitura bíblica, não é? Muito bem. Então vamos para o nosso assunto propriamente dito. Como eu já disse, os desigrejados, o comentarista usa o texto de Hebreus, capítulo 10, verso 19 a 25, portanto 6 versículos, e ele trabalha aqui sobre o problema desse texto, né? Tendo, pois, o texto diz assim, versículo 19, tendo, pois, irmãos, ousadia para entrar no santuário pelo sangue de Jesus, e pelo novo e vivo caminho que ele nos consagrou, pelo véu, isto é, pela carne, e tendo um grande sacerdote sobre a casa de Deus. Cheguemo-nos com o verdadeiro coração e com a inteira certeza de fé, tendo o coração frutificado da má consciência e o corpo lavado com água limpa. Retenhamos firmes a confissão da nossa esperança, porque fiel é Deus, fiel é o que prometeu, considerando-os uns aos outros para nós estimularmos ao amor e às boas obras, não deixando as nossas congregações, como é o costume de alguns, antes admoestando-nos uns aos outros, e tanto mais quanto verdes que se vai aproximando aquele dia, né? Muito bem, ele trabalha em cima desse prisma. Mas o que é a desinstitucionalização? Não é? E o que é os desigrejados? Muito bem, baseado nessa visão, vamos trabalhar em cima disso. Também recomendo aqui o comentário cultural do Novo Testamento, do Antigo e Novo Testamento, em especial do Novo Testamento, também publicado pela CPAD, tá certo? Um material interessante que todos que estudam, todos os professores devem ter na sua biblioteca, né? Todos irmãos, por que não dizer? E assim sucessivamente. Então vamos ver que esse movimento não é um movimento novo, não é? Esse fenômeno, né, como se chama, né? Nós vamos ver que a contextualização do fenômeno causa uma ruptura na vida da igreja. O que é ruptura? Né? O que é o fenômeno desigrejados? A reivindicação e argumentos teológicos sobre isso, a decepção, né? O movimento de ruptura e o distanciamento com a institucionalização. O que é o marcionismo, o montanismo, o donatismo, nestorianismo, o monofisismo, né? O que é isso? Tudo isso está dentro desse contexto dessa aula, não é? Então o nobre mestre que está nos ouvindo, que irá nos ouvir, está nos ouvindo, obviamente, vai procurar dar porque o tempo não dá, né? O tempo não dá. O vídeo aqui é 30 minutos, 30, 32, não dá para falar tudo, né? Mas já deixo aqui essas sínteses para que seja estudada pelos nobres mestres e alunos da Escola Bíblica Dominical, tá certo? Dentro desse contexto, nós vamos ver, vamos ter que observar uma análise contemporânea, fazer uma análise contemporânea desses assuntos, né, comportamental de muitos que se dizem igreja, né? São coisas do comportamento do ser humano, daqueles que se dizem igrejas, né? E precisamos verificar isso com muito cuidado, né? Porque isso tem crescido de forma avassaladora, ok? Tem algumas estatísticas aqui que estarei passando para os irmãos, tá certo? A religião, dentro do seu contexto sociocultural moderno, como é que nós vamos ver isso?
A religiosidade na modernidade, como é que é isso? A secularização e a racionalização da verdade, a secularização e a pluralidade de verdades, a secularização como apropriação da verdade. São assuntos que ficam encostados, ninguém fala nada. Parabéns ao pastor José Gonçalves por trazer assuntos tão relevantes para estas aulas nesse trimestre, tá certo? Muito bem, voltando aqui, vamos para a nossa aula. Tópico de número 1 está escrito assim: visão e prática do movimento dos desigrejados. Esse movimento é um movimento chamado, é um movimento que tem a ver com o ensino anti-institucional, ou seja, os desigrejados são contra toda forma de organização e institucionalização da igreja. Alegam que a igreja primitiva não havia instituição alguma. Dizem que a institucionalização da igreja só começou quando Constantino, o imperador romano, assumiu as rédeas da igreja e converteu numa organização. Assim, a igreja passou a ter um clero, um código doutrinário, um credo que passou a ser regulamentá-la para eles nada de guerras, de regras, de sermões e muito menos organização institucional. Né? Hoje chamamos isso de teologia generosa. No canal Rascunho Teológico eu tenho lá um vídeo que eu trato disso, trazendo as bases historiográfica e bibliográfica desses movimentos, ok? Outro sim, voltando aqui ao texto, a organização, da mesma forma, alegam que a estrutura arquitetônica como templos são inovações deste cristianismo apóstata. Na visão dos desigrejados, a igreja não necessita de estrutura formal alguma. Ela pode, por exemplo, ser encontrada em uma lanchonete ou em um café de máquina quando dois desigrejados se encontram. É evidente que a igreja existe fora da estrutura física. Isso é bom deixar claro, não é? Isso também veio provar, tivemos provas cabais, visíveis, palpáveis, disso que é possível ser igreja sem estar no templo, não é? E assim, e temos várias bases escriturísticas também. O que não pode é essa banalização, esses estardalhaço, escancalhar toda a estrutura que foi também instituída por Jesus. Porque igreja é eu, mas eu preciso de um lugar de adoração. Então o que faria com o tabernáculo, o que faria com as outras casas de oração que surgiram, né? O que seria isso? Como faria isso nesses dias? É claro que a maior parte das pessoas que encontramos com essa visão, ele vai dizer que cansou do sistema, cansou da base sistemática, cansou de todas as regras, de RIs, ou seja, regulamento internos. É claro que tem umas coisas que são muito abusivas, isso é fato, porque as pessoas têm coisas que é espiritual e tem coisas que é racional, precisamos ter cuidado com isso. Então, quando você vai conversar com pessoas dessa natureza, eles dizem: cansei, não quero mais instituição com CNPJ, não quero mais ser taxado assim. Eu sou igreja, mas não preciso de templo. Eu sou igreja, mas não preciso de um pastor, de um sacerdote. Quem está pregando isso recentemente, tem aqui um vídeo, que foi essa semana, não tem nem 8 dias, que um candidato à presidência da República está pregando isso, essa liberalidade. Né? E foi tanto que ele errou tanto que ele falou de laicidade do país. É claro que o Brasil é um país laico, não é? É claro que devemos respeitar a religião dos demais, mas também não podemos aceitar ataques, né? E assim sucessivamente. Mas a igreja está fora disso. A igreja é o organismo vivo. Então, quando vamos trabalhar a igreja, temos que trabalhar a eclesiologia no contexto geral, a história da igreja, como os irmãos que morreram, que sangrando e etc e tal,
e todos aqueles, os mártires da fé, sofreram para chegar até aqui. Agora essa igreja não existe mais? Isso é um problema, não é? Então essa contextualização do fenômeno da ruptura da vida da igreja, ela aborda que um grupo religioso da pós-modernidade é uma questão que se reveste de amor, de maior complexidade, ou melhor, à medida que focamos os aspectos mais subjetivos dessa nova religiosidade. Outros chamam também de igreja da garagem, apresentada como um movimento sem estrutura definida e veio acompanhada aí por uma revolução de pensamentos e valores clássicos da civilização moderna. Existe um cidadão que ele posta vídeos o tempo todo na internet, e ele prega esse tipo de coisa. Tem um canal no YouTube e ele usa bastante para propagar esse negócio. Tem um outro cidadão muito conhecido, foi uma das pessoas muito influentes no meio cristão. Hoje ele está totalmente falando o oposto, o oposto. E assim sucessivamente. Então, essas pessoas estão decepcionadas com o modus operandi da igreja. O que é modus operandi? Essa expressão é a expressão latina que é modo de operação, como é feito, como age a igreja. Então, essa institucionalização é um novo entendimento religioso que passa, que apesar de complexo e difícil, deve se buscar entendimento e compreensão. Querendo ou não, essas coisas estão escancaradas nos nossos olhos. E nós, pastores e ensinadores, devemos conhecer o que está acontecendo no nosso tempo e apontar isso para os irmãos e mostrar todo o caminho da periculosidade que estamos entrando, da promiscuidade, do erro, do equívoco, e trazer um fator historiográfico, que é o que está acontecendo com essa lição de hoje, para apresentar para os irmãos o perigo, quais os caminhos que está levando a igreja a esta sutileza, de forma sutil ou melhor. Então essa sutileza vai levando as pessoas, tem gente que não está ouvindo mais os seus pastores nas congregações. É claro que também os pastores devem sentar para aprender. Quem não senta para aprender, existe uma máxima, não pode se levantar para ensinar. Outros sim, nós temos sim que observar como esse movimento vem crescendo, tirando os crentes do contexto organizacional e colocando esse povo num vácuo, num vazio, sem institucionalização. Isto eu vejo como um problema. Aliás, todos que estudam isso vão ver que isso é um problema, que precisa ser olhado, observado e trazer uma compreensão para isso. Então, o que a igreja tem a fazer para contestar, para tirar todas essas mazelas que vêm acontecendo? Então, primeiro, a igreja tem que saber como está a cultura no seu tempo. A igreja vive hoje, em muitos lugares, um choque de cultura. Simples assim. E nós precisamos entender que a instituição, ela precisa visar pessoas, seres humanos, almas. Também a igreja e esses movimentos, desses fenômenos que vêm surgindo, eles entendem que Deus só ama. Deus não é justiça. É proibir, proibir. Isso é conversa. Isso não é verdade. Porque Deus, dentro do seu contexto, desde dos contextos verotestamentário até no Novo Testamento, a igreja tem uma doutrina, tem uma base, tem um foco, tem um objetivo. Deus sintetizou tudinho, está tudo explícito. Agora, eu obedeço, aí é o problema. Então precisamos voltar para fazer essa reflexão e trazer e apresentar para esses irmãos que estão vivendo assim, sem direção alguma institucional. O que é o fenômeno desigrejados? Para o fenômeno desigrejados, os evangelhos, ou seja, os evangelhos da igreja, também conhecido ser evangélico hoje, não significa necessariamente ter ligação com uma denominação eclesiástica. Conforme eu disse no início, ficou provado na pandemia que é possível ser igreja sem templo. Ponto. Porque em casa se cultua. Não parei um dia na pandemia. Os evangelistas itinerantes pararam porque as igrejas fechou. Mas quem é crente em Cristo não parou. Eu estive culto praticamente todos os dias. Todos os dias. Okay? Cantei ainda harpa todos os dias. Preguei também todos os dias.
né? Praticamente. Então, igreja é assim, célula viva e está em movimento constantemente, ok? Então, o nosso companheiro, nosso pastor comentarista, logo no primeiro tópico, ele traz logo um escopo interessante de uma visão historiográfica desse contexto que estamos vivendo agora, não é? Então, essas estruturas arquitetônicas que nós temos hoje, megatemplos e tal, isso não segura pessoas. Isso não segura. A tratativa pastoral, o cuidado pastoral, a autoridade pastoral é quem dá as cartas nisso, né? Porque se você tiver uma boa estrutura e não tiver uma base pastoral, foi, já era, né? Porque os camaradas tem gente alugando grandes galpões, né? Ou comprando, faz aqueles galpão, muda todo o cenário, coloca um cenário totalmente inovador e os incautos estão indo, estão indo, estão indo, estão indo. Em muitos lugares um cara só prega, o cara prega, como se diz no adágio popular, bate escanteio e cabeceia, né? Isso não vejo também com os bons olhos. Mas vamos aqui para o contexto porquê e o que é o desigrejado. Primeiro, são pessoas decepcionadas com os modos operantes da instituição da igreja. Eu já disse isso aqui. Ou seja, ele recusa se congregar, pois não acreditam mais na relevância da igreja institucional. Modus operandi, eu já disse que é a questão do modo de operação. Na enciclopédia de Russell Norman Champlin, enciclopédia de volume número 4, está aqui, ele traz esse contexto, essas informações sobre essa maneira de operação e todo esse contexto, né, dentro dessa enciclopédia. Aqueles que defendem, primeiro, segundo, aqueles que defendem o cristianismo sem instituição e a necessidade de sair da igreja para poder encontrar com Deus, né? Esses aspectos, esses dois aspectos que eu acabei de trazer aqui, identificar, nós vamos ver que a doutrina fundamental da fé cristã, as doutrinas fundamentais da fé cristã, considera a igreja uma organização como dispensável, né? Eles dizem isso. Então essas pessoas não romperam com a confissão dogmática. Eles recebem a necessidade do batismo na ceia do Senhor e na vida piedosa, mas sem uma imposição sobre local de adoração e sem um ministério eclesiástico oficial. É um tipo de prática religiosa mais informal. É rompida definitivamente com as estruturas institucionais, né? Portanto, trata-se de uma proposta religiosa que consiste em apresentar uma nova perspectiva de compreender o cristianismo. E é a participação da comunidade eclesial, sem necessidade de uma instituição regulamentadora, enfim. Sobre essa questão, muitos especialistas de religião, por exemplo, entre eles pastores, teólogos, apresentam interpretação sobre a pertinência da expressão desigrejado com a intenção de classificá-lo. Por exemplo, a opinião do teólogo batista, o Nelson Bomilcar, que eu acabei de apresentar aqui o livro, este é um dos gritos em que sua pauta de reivindicações relevante, ou não, mas com a esperança de serem acolhidos e respeitados em sua trajetória de vida, não é? Já o teólogo também Robson T. Fernandes, por exemplo, é um fenômeno, diz que o fenômeno não passa de uma manipulação marxista cultural. Eu fico mais com essa segunda opção, né? Infiltrada dentro da religião, por um lado contra a igreja, por uma luta contra a igreja, por acreditar que a igreja, na sua forma institucional, de instituição, se mantém aí no poder pela imposição da cultura religiosa, né? Nós vamos ver aqui na página 22 desse livro, né? E tem também um link interessante, Teologia Brasileira, www Teologia Brasileira. Você vai colocar lá e você vai procurar este assunto, não é? Você pode pesquisar e com certeza se interar mais sobre esse importante assunto, não é? Observemos tanto quanto de assunto temos para falar e o tempo passa rapidinho e o assunto é muito pertinente. Prometo que gravarei um vídeo no canal Rascunho da EBD, Rascunho Teológico,
para dar mais abrangência sobre essa temática, ok? Na página 120, na página 22, o pastor Batista, o teólogo, o Bomilcar, ele vai dizer que as marcas presentes enrustida por um lado, lideranças eram omissas, eram grande parte do discurso fundamentalista, institucionalizado, denominado por qualquer que ser presente, questionado dentro dela, transitando aí ansiosamente os custos oferecidos das Forças Armadas. Ele trabalha aqui. Viemos que grande alegria o crescimento do movimento de evangelização, por exemplo, entre a juventude, era um refúgio, um aspecto na área de espirro alento, que muitos convertidos e discipulados, pessoas que consagram para a missão, o ministério como profissão, ou pastores locais para servir ao reino e à igreja. Essa despertar espiritual, ele trabalha aqui dentro de uma proposta de que, primeiro, aqueles que se assumem sem igreja, sem vínculo, ou compromisso institucional com a denominação, os que desencantam com a instituição formal e religiosa. Outros ainda são arraigados na igreja institucional, participando de seus programas e arrolados como membros e até lembranças eclesiásticas missionárias, Há também os que se recolhem a grupos pequenos que reúnem, informalmente em casas, escritórios, salões, parques, escolas, e assim sucessivamente. Então esses fenômenos eles vêm crescendo, As pessoas não querem ter compromisso com a instituição. Uma certa pessoa, ele escreveu assim, deixa eu me ver aqui, ele escreveu, fez um tipo meio que um desabafo, dentro dessa proposta. Ele disse que estava muito bem sem essa demanda. O que disse? Não fui nem fui a nenhuma igreja no final de semana. É preciso ser sincero com você. Não senti a menor falta. Estou bem com a minha opção atual, fazendo parte da comunidade virtual webiana, e assim vou me alimentando aqui, ali, com alguma mensagem em MP3, participando de fóruns e discussões online. É um caminho de sobrevivência. Sinceramente, não acredito mais na proposta de ser igreja. Isto é um problema, isso foi um relato, tá? Isso foi um relato, isso é um problema. Então precisamos ter cuidado com esse tipo de problemática que vai crescendo de forma avassaladora, O fenômeno do desigrejado, do ponto de vista aí de Caio Fábio de Araújo Filho, que tem agora uma comunidade também chamada Comunidade Caminho da Graça, também não acredita mais em instituição, Esse fenômeno desigrejado, do ponto de vista do Evangelho, é a massa que é levada pelo sistema perverso das instituições, que ele chama de franquias de Deus, das franquias de Deus. Esse camarada ele tem se levantado de forma muito dura, com respeito a isso. Não se pode negligenciar o avanço desse fenômeno, trazendo um povo a panorama religioso, mas não só no Brasil, mas no mundo inteiro. As tendências desinstitucionalismo se espalham aí também na Europa, Estados Unidos, e possui cerca de 20 milhões de desigrejados, mais de 13% dos protestantes, constituídos cerca de 51% da população americana. No Brasil, a situação já é um objeto de estudo, uma inquietas das religiões eclesiásticas, das lideranças, aliás. Essa estatística está na revista aqui, está num livro de apoio também, E segundo o IBGE, em 2010, diz que no Brasil a situação já é um objeto de estudo, e o IBGE revela que o movimento de maior crescimento no país dos evangélicos é o que passou de 15,4 em 2018 para 22,2, segundo o estudo. Os que se declaram evangélicos é 21,8. Os evangélicos são igreja, vinculado
sem vínculo nenhum com a igreja já estão atualmente em 42,2%. Então essas estatísticas elas são verídicas, foi o IBGE que trabalhou isso, né? Milhões de evangélicos brasileiros, cerca de 9 milhões, são indeterminados, né? Ou seja, o novo entendimento religioso, apesar de complexo e difícil, deve-se buscar entendimento e compreensão, né? Quando o BMK escreveu, né, sua obra sobre referência intitulada Sem Igreja, né, ele afirma que há vários subgrupos dentro desses chamados igrejas sem igrejas, né? E ele relaciona aqui, por exemplo, aqueles que assumem sem igreja, sem vínculo, sem parceria, sem compromisso institucional, né? E os que se desencantaram com a denominação, né? De forma com a instituição formal, mantém aí distância preventida, né? Moderada e assumida ansiosamente. Outros ainda não estão arraigados na instituição e servem dela como motivação para viver relacionamentos superficiais quase nulos. Outros, esses são subgrupos, tá? Aos que se recolhem em grupos pequenos, que se mantêm informalmente nas casas, escritórios, salões alugados, né? Conforme eu já disse. E há também os cristãos sem igreja, que acompanham mensagens e reflexões pela internet. Também já trouxe essa visão. Que Deus tenha misericórdia de nós, que possamos abrir os nossos olhos para entender o que está acontecendo, não só entender, mas para poder, como organismo vivo, estar mais infiltrado, estar mais denso, estar mais juntos, estar mais unidos, né, para a igreja continue forte e tenha consistência e substância suficiente contra esses tipos de movimento, tá certo? Como organização, como organismo e assim sucessivamente. Então, a importância da necessidade da igreja, a igreja como família de Deus, a igreja como testemunho da salvação, a igreja tem que viver isso, né? Igreja como as coisas de Deus, hoje não, virou instituição. Se continuar assim, só Deus para ter misericórdia. Que voltemos ao caminho, que estejamos fazendo sim a vontade do Senhor nosso Deus. Deus abençoe a todos. Canal Rascunho DVD, ensinando para transformar vidas.